Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Brasil registra 627 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. 20.647 novos casos da doença foram confirmados. De acordo com o Ministério da Educação, ao todo, são 43.959 mortes. O governo recupera quase 30 milhões de reais do auxílio emergencial. A quantia foi recolhida de pessoas que não se encaixam nos critérios para o recebimento. Devoluções de militares passam dos 15 milhões. Estados Unidos retiram cloroquina da lista de medicamentos emergenciais. A Agência Reguladora de Medicamentos do país considera que o medicamento pode ser ineficaz no combate ao coronavírus. No Brasil, o Ministério da Saúde orienta cloroquina em crianças e gestantes com Covid. O WhatsApp anuncia nova função. O aplicativo vai permitir que usuários enviem e recebam dinheiro usando cartões cadastrados. E uma barragem se rompeu nesta segunda-feira em Sairé, no interior de Pernambuco. A água invadiu a cidade de Barra de Guabira, a quase 120 quilômetros do Recife. De acordo com a Defesa Civil, mais de 1.000 pessoas precisaram ser retiradas das casas. Ainda não há informações sobre a existência de vítimas ou de feridos. Além do rompimento, fortes chuvas atingem a região. E o presidente Jair Bolsonaro decidiu manter o ministro da Educação no cargo. A demissão de Abraham Weintraub foi discutida no governo, mas, por enquanto, está descartada. O encontro do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Educação no Palácio do Planalto durou pouco mais de uma hora. Apesar de definir que Abraham Weintraub continua no cargo, pelo menos por enquanto, o presidente relatou ao ministro que o momento é delicado e que são fortes as pressões do Supremo e do Congresso para que ocorra uma mudança de comando no Ministério da Educação. Jair Bolsonaro e o ministro buscam uma saída para essa crise. O presidente já falou publicamente que Weintraub não foi prudente ao conversar com manifestantes. A situação do ministro da Educação ficou ainda mais delicada ao falar com um grupo suspeito de ser o responsável por lançar fogos de artifício em direção ao Supremo no fim de semana. Durante o bate-papo, Weintraub reafirmou a declaração da reunião ministerial do dia 22 de abril, quando falou em prisão de integrantes do STF. Eu já falei com a minha opinião o que eu faria com o O ministro da Educação ainda foi multado em R$2.000 pelo governo do Distrito Federal por não usar máscaras na esplanada dos ministérios. Ele disse que não foi notificado e que se recusa a acreditar, já que parece ser o único multado até hoje. De manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou rapidamente com apoiadores, ao lado do filho Carlos Bolsonaro. O presidente recebeu pedidos dos apoiadores para resolver problemas particulares e se irritou. Eu não posso, não vou acabar não parando mais aqui, me desculpe, eu não tenho como fazer. Já no Palácio do Planalto, Bolsonaro conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele afirmou que houve entendimento para aprofundar a cooperação dos países no combate à Covid-19 e trataram também dos resultados que pretendem atingir na próxima cúpula dos BRICS, grupo de países emergentes, que será realizada em São Petersburgo, na Rússia, mas ainda sem data definida por causa da pandemia. Vamos continuar falando de Brasília, porque deputados estão gastando menos dinheiro durante a pandemia. O Heródoto Barbeiro vai explicar o motivo dessa gastança reduzida por parte dos deputados. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo. Não sei se eles estão gastando menos, se tem alguma coisa a ver com os shoppings que estavam fechados. Vou contar para você. Hoje eu fui no shopping. Foi no shopping, mas seguiu o protocolo de distanciamento, máscarazinha, bonitinho? E olha, por incrível que pareça, tinha muito pouca gente, realmente muito pouca gente. Então, você chegava na porta, tinha pessoal, a gente logicamente estava de máscara, eles mediam a temperatura com aquele revolvinho. Você já viu aquele revolvinho ou não? Sim, aqui na Record a gente usa para entrar também. Então, pois é, parece que vai dar um tiro na sua testa. Mas enfim, você entra lá no shopping, tinha muito pouca gente lá no shopping, então eu fiquei pensando, o pessoal não está gastando aqui.
Talvez seja porque os shoppings de Brasília também não estavam fechados. Acho que os nossos queridos parlamentares também não gastaram tanto. No entanto, como tudo isso sai do nosso bolso, é bom a gente olhar os números. Vamos lá para os números então. Nós já sabemos aqui que eu estou chamando de efeito coronavírus, né? Que a Câmara dos Deputados, só a Câmara, custa 6 bilhões de reais por ano, quase 6 bilhões. A Câmara, o Congresso tudo custa 11. Mas a gente pega esses 6 bilhões e a quantidade de deputados, também a gente já sabe que são 513 parlamentares que nos representam lá a um custo de 6 bilhões de reais por ano. Bom, o que aconteceu? Vamos olhar então aí o número. O primeiro número é o seguinte, houve uma diminuição, sim, que eu vou mostrar aí, na cota parlamentar, também chamada carinhosamente de cotão parlamentar. É aqueles gastos, sabe, com viagem, com jantar, com hotel, eu falei hotel, enfim, aquelas coisas todas. Em março, suas excelências gastaram 139 milhões de reais. Em maio, só gastaram 72 milhões de reais. A gente tem que dividir isso aí por 513, não é? Para ter uma ideia de um pelo outro, quanto é que eles gastaram lá. Vê que eles gastaram bem menos, quase a metade no mês de maio por causa do coronavírus, é o efeito coronavírus. Mas tem um outro gasto também para a gente marcar na nossa carteirinha aqui, porque né, somos nós que pagamos, nós somos contribuintes. E esse outro gasto está aí, ó. É aquela famosa verba de gabinete. Ou seja, pagamento também de salário para o pessoal que trabalha lá. Veja, não os concursados, hein? Isso é só o pessoal indicado. Em março foram 866 milhões de reais pagos àquela turma toda pela verba do gabinete. Em maio caiu quase 300 milhões, foi para 581 milhões de reais. Então veja o seguinte, isso não é exata, a fonte está aí embaixo, a fonte é a própria Câmara, qualquer um pode entrar lá e olhar. Não é que houve economia não, é que eles não conseguiram gastar. Então não conseguiram gastar, provavelmente essa grana vai voltar para os cofres da Câmara e poderá ser investida em outras ações importantes para a nossa população. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Vamos ver quais serão os próximos gastos quando a situação normalizar quanto relação, claro, à pandemia. Heródoto, você volta aqui conosco no JR News daqui a pouquinho. Agora, nossa pergunta para a sua participação. Claro que você pode participar também com os outros assuntos que são levantados aqui no JR News, mas a pergunta do dia para você responder está relacionada à nossa saída. Muitas pessoas nesse final de semana foram para as praias. Na sua opinião, por que as pessoas não obedecem às restrições, ou seja, às indicações para se manter o distanciamento social, para evitar aglomeração? Mande sua mensagem para a gente, o nosso WhatsApp já está aí na tela, o 11 942 128 782. Pode participar também nas nossas lives no Facebook, no Twitter, coloque hashtag JRNews e participe. E também no nosso canal do YouTube, sempre é bom lembrar, youtube.com/Record News. Você pode acompanhar a programação da Record News ao vivo pelo nosso canal do YouTube. A Polícia Federal prendeu 6 integrantes do grupo chamado 300 do Brasil. Todos foram alvos do inquérito que apura crimes contra a segurança nacional. Você vai ver os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco. Canal da interatividade do JR News aberto para a sua participação. A gente começa com o pessoal do WhatsApp. Eu fiz a pergunta na saída do bloco, ou seja, por que você acha que as pessoas não seguem os aconselhamentos? As pessoas não respeitam porque já estão cansadas de ficar em casa, tá? E o estresse chegou a tal ponto, né? Aparecida ela aqui de Ilha Solteira, aqui em São Paulo. Obrigado. Almezinho do Rio de Janeiro diz: isso acontece pela falta de credibilidade dos nossos políticos. Acho que também pode colocar aí também, não só nossos políticos, mas também das organizações, principalmente da OMS, que quer queira ou quer não, dá mensagens atravessadas, ora diz uma coisa, ora diz outra. Claro que é algo novo, mas isso tem confundido e tirado a credibilidade, não só dos políticos, mas também da OMS. E também porque muitas pessoas não acreditam no vírus.
Tá aí, uma coisa está ligada à outra, mas obrigado pela participação. Maria de Vila Velha. As pessoas não obedecem pelo péssimo exemplo dado por algumas autoridades e também por falta de educação e ética. Essa é a opinião da Maria. Maria, obrigado pela participação. Um forte abraço para você também. O Fernando, que é de Fernandópolis, diz: muitos não acreditam no vírus. Outros acreditam, mas gostam de desafiá-lo. E ainda tem aqueles que não conseguem ficar em casa. Fernando, forte abraço, um grande abraço para Fernandópolis. Walter de São Pedro da Aldeia, ele diz o seguinte: as pessoas não obedecem porque estão acostumadas com a cultura da indisciplina. Pois é, Walter, obrigado pela participação. Regina de Torrinha diz: desrespeitam por uma questão de educação. As pessoas pouco se importam com o que está acontecendo e com as regras. Essa é a opinião da Regina. Vamos dar uma olhada lá na galera do Face, que está acompanhando com a gente, e manda mensagem. Primeiro a gente começa com a Ivânia Mena, que diz: boa noite, excelente semana a todos. Boa noite, Ivânia. Boa noite para o Paulo Henrique Chica, para o Cleidmar Borges, para a Eliana Maria de Souza, que também manda boa noite. Mandem a cidade de onde vocês estão falando. Façam como o Antônio José Loyola, que diz que está assistindo lá de Fortaleza. Forte abraço para você, Antônio. O Roberto Vanderlei, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, diz: eu vejo como uma questão de falta de educação. Um abraço a todos da Record News. Um abraço a você, Roberto, e toda a sua família. A Jaqueline dá uma boa noite. Diz: uma excelente semana para você. E para você também, Jaqueline. Mande a sua participação, mande sua opinião também, Jaqueline. A Ieda Souza diz: boa noite. Eu acho que se os ônibus lotados, eu acho que a praia e ar livre tomando cuidado. Ah, entendi. Ela fala: olha, se os ônibus estão lotados e ali é fechado, não tem problema nenhum a praia, porque tem o ar livre, então seria mais fácil, menor o risco de disseminação. Está anotado aqui a sua opinião, Ieda. Um forte abraço para o João Cortes, para o Carlos Leite, para o Tsuguyo, para o Emanuel, para todo mundo que acompanha a gente no Facebook e na TV. Em 10 segundos a gente está de volta. Estamos de volta com o JR News para falar que o Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira um protocolo para o uso da hidroxicloroquina em crianças e gestantes. O medicamento vai ficar na lista de remédios emergenciais para o tratamento do coronavírus. Apesar dos Estados Unidos terem retirado a cloroquina da lista de medicamentos emergenciais, o Ministério da Saúde afirmou que a decisão não afeta os nossos protocolos aqui no Brasil. Muitos estados brasileiros estão começando esse processo de saída do isolamento social. Assim cresce a preocupação de funcionários e empregadores sobre como retornar da melhor maneira ao trabalho sem colocar a saúde em risco. Para dar algumas dicas, está aqui a Rebeca Cardenas Cacchini, especialista em direito e trabalhista, para falar com a gente. Rebeca, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, vamos falar com o pessoal que é o empresário, que vai poder retomar o trabalho, mas tem a preocupação com os funcionários, até porque tinha uma decisão da Justiça brasileira que considera que pode ser uma doença do trabalho, o coronavírus, né? Ou seja, se for transmitido ou comprovado que o profissional contraiu a doença por causa do trabalho. Qual é o cuidado que o empresário deve ter e a dica que você dá para ele retomar o trabalho com segurança para ele e para os funcionários? Boa noite, Gustavo. É um prazer falar contigo e com os telespectadores aí da Record News. Bom, os cuidados, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela previu uma série de cuidados que os empresários devem ter nessa retomada ao trabalho. E um desses cuidados é favorecer o distanciamento social. Então, cuidar aí para que as pessoas tenham aquele 2 metros de distância entre uma estação de trabalho e outra, e para que o ambiente de trabalho ele não se torne um local de aglomeração, um local em que as pessoas vão se contaminar e levar o vírus para suas famílias. Essa questão do coronavírus ser considerado uma doença profissional é uma questão muito delicada, porque para se chegar a essa conclusão, haveria necessidade de se realizar uma perícia técnica. Então, essa perícia ela poderia acontecer como? Nesse momento de pandemia, o correto seria que o trabalhador ajuizasse uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, o juiz nomeasse um perito médico para que ele avaliasse a condição de saúde do trabalhador e realmente se houve nexo de causalidade entre a contaminação com o coronavírus
e o ambiente de trabalho. Então, não é algo simples de ser comprovado, é algo complexo. E nessa situação de pandemia, a Justiça do Trabalho não está funcionando com 100% do efetivo, como normalmente funciona. Isso talvez pudesse causar um empecilho a essa comprovação de doença profissional. Rebeca, e do lado do profissional? Ele, claro, deve seguir as orientações ali da empresa em que trabalha, mas ele deve também tomar conta da sua saúde de uma maneira ainda mais assertiva para evitar qualquer tipo de problema, principalmente se ele trabalha, por exemplo, no comércio? Exatamente. Para o empregado que atua no comércio, tem contato com o público, ele deve redobrar todos os cuidados de higienização. Então, o que é recomendável é, assim que se chega ao ambiente de trabalho, lavar as mãos, fazer toda uma higienização, trocar a máscara. É sabido que as máscaras de proteção, que agora vão virar um equipamento de proteção individual nas empresas, elas têm uma durabilidade de cerca de 2 horas. Então, a cada 2 horas é recomendável que os empregados troquem as máscaras, se higienizem com uma maior constância. Também é necessário que se tome conta da sua mesa, da sua estação de trabalho, do seu teclado do computador, da sua tela, do seu telefone, porque ao falar, as gotículas de líquidos podem contaminar, ou enfim, contaminar o telefone, o teclado. Então, é necessário sim redobrar todo e qualquer cuidado com higiene. E claro, né, como eu já disse, manter o distanciamento social de pelo menos 2 metros entre as pessoas. Rebeca, obrigado pela participação e pelas dicas, tanto para empresários quanto para trabalhadores. Fica a dica, você já retomou o trabalho? Conta para a gente como é que tem sido essa nova rotina no seu emprego. Se não voltou, pode participar também dizendo que segue no home office. Para participar é muito simples, mande mensagem para a gente no Facebook, no Twitter, #JRNews e, claro, sua notícia será lida durante as nossas lives nos intervalos comerciais na TV. Agora a gente fala da Polícia Federal, que prendeu nesta segunda-feira 6 integrantes do grupo chamado 300 do Brasil. Todos alvos do inquérito que apura crimes contra a segurança nacional. Sara Giromini, que é conhecida como Sarah Winter, é a líder do grupo 300 do Brasil, que apoia o presidente Bolsonaro. A Polícia Federal tinha 6 mandados de prisão de pessoas ligadas ao movimento, inclusive dela. Apenas Sara foi presa. Na casa dela também foram apreendidos arquivos eletrônicos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, assinou os mandados e pediu que a ordem fosse cumprida com discrição e que a força policial fosse usada apenas em caso de extrema necessidade. Os advogados disseram que vão pedir a liberdade de Sara. A prisão temporária foi única e exclusivamente pelos fogos de artifício que foram lançados contra o STF. Nesse dia e nesse horário, Sarah Winter estava em casa. Nós temos uma montanha de álibis para provar isso. Nós temos imagens, temos testemunhas, temos a vizinhança. A prisão de Sara Giromini é temporária, por um período inicial de 5 dias e foi um pedido da Procuradoria-Geral da República na última sexta-feira, um dia antes do ataque com fogos de artifício ao prédio do Supremo. Os mandados de prisão dos integrantes do grupo ocorreram dentro do inquérito que investiga o financiamento de protestos antidemocráticos e de crimes contra a Lei de Segurança Nacional, aberto em abril no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, Sara apoiou várias manifestações em Brasília, incluindo a tentativa de invasão ao Congresso Nacional e uma caminhada com tochas em protesto contra o STF. No último sábado, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal desmontou o acampamento do grupo liderado por ela na esplanada dos ministérios. Sobre os ataques ao STF, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira, escreveu em uma rede social que isso é contrário à democracia. E o presidente da Corte, Dias Toffoli, disse que o Supremo jamais se sujeitará a nenhum tipo de ameaça. Olha só que questão interessante. As TVs parabólicas viraram um problema para a implementação da internet 5G no Brasil. Pois é, a confusão envolve bilhões de reais. Mas quem explica melhor isso para a gente é o Heródoto Barbeiro, que já está aqui conosco. O que acontece? Que as parabólicas estão usadas aí no interior do país, estão atrapalhando o 5G, Heródoto?
Olha, Gustavo, até tem o pessoal que recebe o nosso Zap Zap, aquele resumo de notícias, 6h30 da tarde. O pessoal que quiser, só mandar para nós aqui no nosso 942-128-782 e a gente bota o nome lá na nossa lista, que é o seguinte. Se você for para a periferia de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Belo Horizonte, você vai ver uma quantidade imensa de antenas parabólicas. Parabólica é aquela grandona, não é pequena, aquela grandona que é feita de alumínio, né? E tem uma pontinha lá. Se você vai para o interior do país, são milhares e milhares de antenas parabólicas. Muito bem. Essa antena parabólica, ela carrega de graça todas as emissoras abertas, inclusive a nossa Record News, que é uma emissora aberta de notícia. Muito bem. Você chega, por exemplo, numa periferia da cidade, você escolhe o canal que você tem lá de graça, são mais de 30 canais, pode escolher o da Record News, obviamente, mas tem também das outras emissoras todas. Tem o da Record, tem o da Globo, tem o do SBT, tem a TV Justiça, tem a TV Senado, enfim, tem 30 para qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil pegar sem problema nenhum. Ocorre que agora as poderosas telefônicas, aquela que nos vendem dados, né? Vendem 10 e só entregam 3, elas estão de olho agora no mercado 5G. Nós estamos no 4G, no 5G. É melhor? É melhor. É mais rápido? É mais rápido. Tem mais, sem problema nenhum, para ter lugar do mundo. Só que é o seguinte, a hora que o 5G entrar em operação, eu estive dando uma olhada aqui, vai ter um ruído imenso. Todo esse pessoal de parabólica não vai conseguir mais assistir a gente aí no nosso canal aberto aqui. Então, espera um pouquinho. Então, quer dizer que para abrir o 5G, vai estragar a parabólica? Vai. A não ser que seja colocado um outro equipamento, um aparelhinho lá em cima, para que a parabólica possa continuar funcionando. Então, me parece o seguinte, para que as grandes telefônicas possam ganhar dinheiro com o 5G, não é possível permitir que as outras pessoas sejam prejudicadas. Quero saber quem vai pagar. Aliás, eu estive vendo lá uma conta de 700 e tantos milhões para colocar aparelhinho e tudo mais. Porque a parabólica é importante no país como um todo, ela é importante para as pessoas que não têm condições de pagar a TV fechada, vão na TV aberta, grátis, veem a nossa Record News grátis, e não pode ser prejudicada pela 5G. Então, você que tem parabólica no país inteiro, em fazenda, em sítio, em periferia da cidade, fica de olho, porque senão, né, você vai perder um canal importante de acesso a tudo que você quiser, sem pagar um tostão. É isso aí, Gustavo. Boa, Heroto. Você volta daqui a pouquinho ainda no JR News para outros assuntos importantes nessa edição. E é bom lembrar que o 5G, esse debate do 5G vai durar um bom tempo. Você vai ver muitas informações. Agora sempre a discussão sobre a participação ou não dos chineses no leilão que a Anatel vai promover. Isso vai dar um assunto longo e, claro, você vai acompanhar todas as informações relacionadas ao leilão do 5G, à instalação do 5G no Brasil, claro, aqui na Record News. O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira que vai permitir que usuários enviem e recebam dinheiro, pois é, usando cartões cadastrados. Veja agora como é que a atualização vai funcionar. O Brasil vai ser o primeiro país a receber a atualização que torna o WhatsApp um aplicativo de mensagens com sistema de transferências eletrônicas. Com essa novidade, os usuários vão poder enviar e receber dinheiro pelo próprio app. O sistema de pagamento vai ser por meio do Facebook Pay. É que o aplicativo de mensagens também pertence à empresa de Mark Zuckerberg. A boa notícia é que o sistema vai ser gratuito para os usuários. Apenas as empresas vão precisar, claro, pagar uma taxa pelo recebimento dos pagamentos. Inicialmente, esse sistema vai aceitar pagamentos com cartões de débito e crédito do Banco do Brasil, Nubank e Sicredi, tanto das bandeiras Visa quanto Mastercard. A empresa responsável pelo processamento das transações será a Cielo. O pagamento online é uma tendência que já é vista em outros países. Lá na China, o WeChat é responsável pela revolução do uso do dinheiro. E por lá, quase tudo pode ser resolvido num único aplicativo. A novidade do WhatsApp começou a ser liberada nesta segunda para os usuários e deve estar disponível para todos já nas próximas semanas. E a expectativa é que, em breve, tudo seja feito assim, num único clique. Tomara que o pessoal comece a comprar mais pelo WhatsApp e pare de compartilhar tanta fake news. Faltando apenas 15 dias para acabar o prazo de entrega das declarações de imposto de renda, a Receita Federal recebeu apenas 60% das declarações. Quem deixar de entregar ou preencher os dados de maneira errada pode pagar alguma multa. Você sabe? Não sabe quais são as punições?
A gente mostra para você no próximo bloco. Fique conosco. Estamos no ar em mais um Break na TV. A gente continua com vocês nas redes sociais. Para a participação da Carolina de São Paulo, capital, a gente fala, por que o pessoal não respeita as recomendações? Eu acredito que isso aconteça por não acreditarem no que é dito e porque é terrível ficar trancado em casa. Ainda mais quando a gente não tem uma casa de muitos milionários, né, que fazem prisão domiciliar. E que tem ali a oportunidade de ter um espação maravilhoso, ter quadra de tênis, ter cama. Aí dá para ficar tranquilo em casa, né? Agora, como a gente divide apartamento pequenininho, em alguns casos mora em comunidade bem apertada, é complicado mesmo. Carolina, obrigado pela participação. José, do Rio de Janeiro, as pessoas não obedecem restrições por falta de entendimento da gravidade do problema. Já aí o José bravo com o pessoal, ele é do Rio de Janeiro. Vamos para a próxima participação, é do Manuel de Presidente Prudente aqui no interior de São Paulo. Ele diz o seguinte: isso acontece pela falta de educação do povo e desobediência às leis. Brasileiro só obedece quando mexe no seu bolso, é a visão do Manuel. Valeu, Manuel, obrigado pela participação. Vamos até Floripa com o nosso querido José. As pessoas não obedecem porque não acreditam naqueles que determinaram tais restrições. Tá aí, né? O ceticismo contra a classe política. Obrigado, José. Forte abraço. Eliette, do Rio de Janeiro, não obedecem porque não acreditam que as coisas possam acontecer com elas. Está aí a opinião da Eliette. Obrigado, Eliette. Esse foi o último ou a gente tem, não? Esse foi o último da Eliette. Agora vamos para o Face, agradecendo primeiro o Mesquita, que compartilhou a hashtag JR News, acompanhando o jornal, com prints do jornal. Faça isso também, participe, mande sua mensagem também pelo Twitter. No Facebook, eu vou abrir aqui para ver o que vocês estão falando e comentando. O Luiz Alberto Campos de São José, de Santa Catarina, diz: o senhor perguntou, dia lamentável desrespeito à população com as regras sanitárias para a prevenção contra a Covid-19. E pior que tem muita gente que está saindo, né, Luiz Alberto? E claro, as pessoas têm a prerrogativa de ir e vir, mas poderiam pelo menos manter as questões sanitárias, né? As regras sanitárias, usar máscara de maneira correta, não ficar encostando no rosto, não se aglomerar, né? Luiz, obrigado, forte abraço. A Rose Lima pergunta: boa noite, será que será segura essa nova função do WhatsApp? Tenho muitas dúvidas. E é bom a gente ter dúvidas e o famoso, aqui, ó, pé atrás, com tudo que é novidade, você toma cuidado. Tem uma opção no WhatsApp que é bom lembrar, em muitas outras redes sociais, que é para você dar mais segurança, que você cria uma senha dupla. Ou seja, além de você entrar no seu celular, você cria uma senha que ele te coloca ali para você dar mais segurança ao seu WhatsApp. Então, muita gente que usa o WhatsApp, por exemplo, na web, é arriscado, então tem essa possibilidade também. Sempre a gente tem que buscar maneiras para evitar a fraude. A Adriana Petit mandando um abraço aqui, ela defende o governo no estado dela, que na visão dela tem feito um bom trabalho, ela é do Rio Grande do Sul. Aninha Miranda mandando uma boa noite Aninha, e boa noite a todos que estão acompanhando a gente também no Facebook, no YouTube e no Record News. Em 10 segundos eu estou de volta. Golpistas se aproveitam da fragilidade alheia para tomar dinheiro de quem está endividado. Veja só. Com dívidas no cartão de crédito, esta mulher, que prefere não se identificar, encontrou nas redes sociais uma empresa que cobrou R$300 para limpar o nome dela no SPC. Quando eu depositei o dinheiro, ela falou: daqui 30 minutos vai apanhar nada das contas. E eu estou esperando até hoje. Ao perceber o golpe, ela tentou contato com a suposta empresa, mas foi bloqueada e não recuperou o dinheiro. Eu deixei de pagar minha luz, minha água, para fazer isso aí. Um levantamento feito em todo o país apontou que 66% das famílias brasileiras estão endividadas. Para não permanecer inadimplente e evitar golpes, a recomendação é negociar direto com o credor. O momento ele acaba propiciando isso, as pessoas estão mais em casa, né? Então é mais fácil de localizar, ou estão sempre navegando nas redes sociais. Elas acabam sendo aí presas fáceis, né, nesse momento. A única maneira de regularizar a situação do nome é procurar o credor,
estabelecer ali um processo de negociação, fazer um parcelamento e saldar a dívida. As alternativas disponíveis na internet podem ser atrativas e também perigosas. O dinheiro investido dificilmente é recuperado. É importante o consumidor ficar atento, né, não cair nesses golpes, né, de vida muito fácil, dessas promessas miraculosas, né, de limpar o nome sem pagar ou pagar apenas uma fração do valor devido, porque isso não acontece, isso não é real. Quem foi enganado faz questão de alertar. Eu fiquei 2 noites sem dormir. Até hoje eu não durmo, não do fato pelo dinheiro, porque dinheiro, você trabalha, você corre atrás, você ganha. O difícil não é esse, o problema é o golpe. Ele foi golpista comigo, eu errei também. Porque quem quer as coisas fáceis, fácil saiu caro, né? Pois é, desconfie sempre quando a proposta é muito tentadora, de dinheiro fácil ou de recuperar suas dívidas. Fique sempre com o pé atrás. Olha, o fim de semana de calor fez com que muitos cariocas desrespeitassem o distanciamento social para irem à praia. Em diversas regiões do país, a flexibilização da quarentena resultou em aglomerações em shoppings e comércio de rua, principalmente comércio de rua popular. Mas o que explica essa fuga do isolamento? Nós convidamos a Marilda Novaes Lipp, que é psicóloga e fundadora do Centro Psicológico de Controle do Estresse, para falar de uma pesquisa sobre justamente esse assunto. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Antes de mais nada, uma boa noite. O que vocês perceberam nessa pesquisa que vocês fizeram aqui do comportamento brasileiro ligado ao estresse? Olha, eu sempre revelo alguns aspectos muito interessantes. Por exemplo, um aumento muito grande de depressão no país inteiro, porque nossa pesquisa abrange todo o país. Um aumento muito grande de ansiedade e mais ainda de pânico, de ataque de pânico. Então, há muitas pessoas que não tinham pânico antes e agora estão tendo. Há também, assim, uma angústia muito grande, uma descrença no governo, porque é interessante ver que as pessoas não estão confiando na decisão do governo de um modo ou de outro. Então, é assim, algo muito fascinante verificar como nós moramos num país que, na realidade, não está dando confiança aos seus cidadãos. Né? E, doutora, me diz Eu acho que temos a visão aqui à vista, né? Vocês estão me vendo? Na verdade, eu estou te vendo meio que virada. Infelizmente, acho que a senhora pegou o celular, deu uma virada, mas a gente tenta retomar, mas acho que dá para tentar virar a câmera, doutora. A gente conversa. A gente vai retomar a ligação e aí o pessoal da nossa equipe técnica ajuda a doutora. Tudo bem que o mundo está de ponta cabeça com essa situação, mas a gente não precisa ter uma conversa virada. A doutora Marilda Novaes Lipp vai voltar em instantes para falar sobre esse assunto. Enquanto isso, a gente vai tocando o jornal. Assim que recuperar, a gente volta à conversa. Para falar primeiro agora do governo, que recuperou quase 30 milhões de reais do auxílio emergencial pago à população por causa da pandemia do coronavírus. O valor recuperado corresponde ao dinheiro pago a pessoas que não se enquadram nos critérios para receber o dinheiro. Mais de 39 mil pessoas tiveram que devolver o valor. Do total restituído, 15 milhões, ou seja, metade, haviam sido direcionados a militares que não têm o direito de usufruir do auxílio. De acordo com o Ministério da Cidadania, as ações para recuperar os valores repassados de forma imprópria foram ágeis. Vamos voltar agora com a doutora que já está aqui participando. Não vou voltar. Perdão, eu me confundi. Então, agora a gente segue para Cabo Frio, porque nessa segunda-feira, lá no Rio de Janeiro, cidade de Cabo Frio, em Mauá, na Grande São Paulo, e Oiapoque, no Amapá, foram palco de mais 3 operações que investigam irregularidades no uso de dinheiro público em ações para combater a pandemia. Operações como essas têm se repetido por todo o Brasil. Vamos entender na reportagem. O avanço da pandemia no Brasil fez com que o governo federal liberasse ajuda financeira a estados e municípios para a compra de respiradores, montagem de hospitais de campanha ou qualquer outra coisa que fosse necessária nesse momento de combate ao coronavírus. Na tentativa de desburocratizar o sistema e permitir que as ações fossem tomadas com mais agilidade,
Foi liberada uma série de medidas provisórias que, por exemplo, dispensavam licitação para bens e serviços ou permitiam a compra de itens por preços superiores ao estimado. Esses dois fatores juntos parecem ter sido um prato cheio para o surgimento de uma série de atos de corrupção por todo o país. Desde abril, é grande o número de operações investigando irregularidades cometidas com dinheiro público, que deveria estar sendo empregado corretamente no combate à pandemia. A sequência de operações já ganhou até um apelido: Covidão. O nome foi dado pela deputada Carla Zambelli, do PSL, em entrevista a uma rádio, quando ela declarou que uma série de operações aconteceriam nos meses seguintes. Na última semana foram pelo menos 5 operações e nesta segunda-feira aconteceram mais 3. As ações já atingiram governos de pelo menos 7 estados. No Rio de Janeiro e no Pará, as investigações se referem diretamente aos governadores Wilson Witzel e Helder Barbalho. Os dois governadores afirmam que não cometeram nenhum crime e que todas as suas ações visavam o combate eficiente ao coronavírus. Acusações levianas estão sendo feitas em relação a mim, mas tudo isso será absolutamente demonstrado de forma clara, precisa, nos processos que tramitam no STJ. Estou com a minha consciência tranquila. E aqui eu quero demonstrar de maneira muito transparente a minha absoluta indignação com o que ocorreu, fazendo o Estado do Pará e todos nós vítimas e lesados por aqueles que não sei aonde estavam com a cabeça de imaginar de que é possível um empresário aproveitar de uma pandemia. A Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e Polícia Federal apontam que, contando as operações que ocorreram até este final de semana, já foram cumpridos 230 mandados de busca e apreensão e ao menos 32 pessoas envolvidas foram detidas. Somados, todos os contratos e compras investigados chegam a mais de R$1 bilhão. As irregularidades investigadas são as mais variadas. Por exemplo, nas operações Asepsia, que aconteceu em Rio Branco, e na Cobiça Fatal, que aconteceu em São Luís, há a suspeita de sobrepreço na compra de itens básicos para hospitais, como máscaras descartáveis. Mas há casos maiores, como a investigação de contratos milionários para a compra de respiradores e montagem de hospitais de campanha, motivos pelos quais foram deflagradas operações no Rio e no Distrito Federal. E a morte de mais um homem negro em uma ação da polícia nos Estados Unidos provocou novos protestos na cidade de Atlanta. Manifestantes percorreram as ruas de Atlanta e exigiram justiça diante da Assembleia Legislativa. Quantos protestos serão necessários para que a próxima vítima não seja seu primo, seu irmão, seu tio, seu amigo, seu companheiro? Estamos cansados, disse Tiara Brooks, prima de Rayshard Brooks, de 27 anos, morto na noite de sexta-feira no estacionamento de uma lanchonete. A polícia foi chamada porque ele dormia no carro e bloqueava o acesso à fila de entregas. Depois de mais de 20 minutos de interação sem incidentes, os policiais decidiram algemá-lo. Ele reagiu, pegou o taser de um dos agentes e correu. Rayshard virou para trás e levou 2 tiros nas costas. A autópsia de Rayshard Brooks concluiu que ele foi assassinado. O policial que disparou foi demitido. O colega dele está, por enquanto, afastado do trabalho nas ruas. Na quarta-feira, a promotoria pública da cidade vai decidir se o policial deve ser indiciado. Tomika Miller, viúva e mãe dos 3 filhos de Rayshard Brooks, disse que não há justiça possível. Nunca terei meu marido de volta, afirmou. Ela contou que quando via flagrantes de violência policial contra negros, sempre dizia ao marido: "Não quero que esse seja você." E olha, faltando apenas 15 dias para acabar o prazo de entrega das declarações de imposto de renda, a Receita Federal recebeu apenas 60% das declarações. Quem deixar de entregar ou preencher os dados errados pode pagar alguma multa. O Heródoto Barbeiro vai explicar para a gente e eu já assumo, Heródoto, que eu sou um desses 40% que ainda não entregou a Receita. Eu sempre deixo para a última hora. Por isso não, eu tenho uma consultoria e tal, eu posso fazer um serviço e tal, sabe como é que é? Posso fazer sua declaração, tudo mais. Tem um FII, tem um pagamento, logicamente. Tem uma verbinha aí.
Mas olha, Gustavo, é um dado interessante, você lembrou dados interessantes, eu queria mais um. Nós temos uns 28 milhões de pessoas que fazem declaração de imposto de renda no Brasil. 28, é muito pouco. Por quê? A população é de 210 milhões de pessoas, só 28. Mas isso pode aumentar? Pode. Quando? O dia que foi instituído o chamado imposto de renda negativo. Mas eu não vou falar disso agora, porque é um negócio meio chato. Em outra oportunidade, eu vou explicar o que é o imposto de renda negativo. Por enquanto, vamos ficar no que existe aí. Como você lembrou muito bem, tem 40% que não entregou. Cada 10 brasileiros, 4 ainda não entregaram. O prazo foi adiado mais uma vez. Foi adiado para 30 de junho, portanto tem 15 dias aí pela frente. Dá tempo, tranquilo, etc, porque é feito pela internet. Mas olha, Gustavo, tem 3 coisas que eu queria lembrar para a pessoa tomar cuidado para não cair na malha fina e, consequentemente, ser multado. Você não é multado só porque perdeu o prazo. A multa maior se deve a outros fatos. E eu tenho relacionado 3 aqui que eu gostaria de chamar a atenção das pessoas. Uma delas é o seguinte: você não pode colocar na sua declaração de imposto de renda aqueles gastos que você pode deduzir à vontade. Por exemplo, médico, dentista, etc., saúde, pode pôr à vontade? Pode pôr à vontade. Mas você tem que ter recibo. Porque senão isso vai ser considerado fraude, lá vai o seu dinheiro para pagar a multa. A multa aí é pesada, muito pesada. Ou então, se a pessoa, por exemplo, esconder renda, ganhou alguma coisa, não declarou, mas o cara que pagou declarou, e a Receita faz o quê? Ela cruza o dado. E aí, quando ela percebe que você recebeu e você não declarou, é o segundo passo para a fraude. E, finalmente, também, quando a pessoa superdimensiona gastos. Na verdade, ela gastou 100, quando na verdade gastou 10. Você vai dizer, bom, e aí, o que acontece? Aí o cidadão vai ter que refazer, ou ele reconhece, ou então ele poderá sofrer uma multa. Eu estava olhando a multa aqui, Gustavo, é uma multa realmente braba. É uma multa que pode chegar a 150% do imposto devido pela pessoa. Portanto, veja bem, não só o prazo é importante, como você lembrou, mas é importante declarar corretamente, porque a Receita tem mais de uma fonte. Isso é que nem nós, jornalistas. Bom, tem mais de uma fonte. Eu declaro e ela vai do outro lado conferir para saber se a pessoa realmente me pagou ou se a pessoa realmente recebeu aquilo que eu passei para ela. No passado, havia uma certa folga em relação a recibo médico. Isso acabou, porque a Receita está ficando cada vez mais integrada, cada vez mais informática. Portanto, acho que seria bom a gente fazer uma declaração honesta de imposto de renda. Tem gente até que vai receber de volta. Não é meu caso. Talvez seja o seu, hein, Gustavo? Você vai ter uma grana para pegar de volta lá ou não? Ainda preciso fazer ali, colocar tudo que eu gastei, que eu não gastei, para ver se consigo ter uma restituição. E olha, uma boa pergunta que tem gente mandada que eu estou acompanhando no YouTube, quando você falava, o pessoal falando, dos R$600 eu vou ter que declarar. É bom lembrar que os R$600 está sendo entregue neste ano. A declaração do imposto de renda é feita do exercício do ano anterior. Então, não se preocupe quanto a isso agora. Todo o dinheiro que você recebeu nesse ano é só para o ano que vem. Muita gente sempre fica nessa dúvida, né, Heródoto? Bem lembrado, muito bem lembrado. Ela se refere a tudo que aconteceu ano passado. Ela é a declaração 2020, ano base 2019. Bom, Heródoto, obrigado pelas explicações e pela consultoria sobre imposto de renda. Um forte abraço. Até mais, graças. Olha, foi publicada no Diário Oficial a autorização para a abertura do processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Agora é oficial. Os parlamentares do Rio de Janeiro podem dar início ao processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Pelo decreto publicado nesta segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Rio terá 48 horas para criar a comissão especial que vai avaliar a denúncia por crime de responsabilidade. Witzel vai ter 10 sessões para se defender das acusações de fraudes em compras emergenciais de equipamentos na área da saúde no combate à Covid-19. O governador teria autorizado a contratação da organização social IABAS para construir e gerenciar os hospitais de campanha do Estado, mesmo alertado pelo Tribunal de Contas que o Instituto não tinha a estrutura adequada para atender a demanda. O IABAS teria recebido 256 milhões de reais e só entregou parcialmente um dos 7 hospitais planejados. Mesmo com o contrato rompido, o governo ainda aguarda pelo ressarcimento do dinheiro. O atual secretário de Saúde do Rio, Fernando Ferri,
diz que a contratação do IABAS atrapalhou o processo de entrega dos hospitais, que já tiveram a data de inauguração adiada pelo menos 5 vezes. É uma operação de guerra, é uma operação muito complexa. Eu preciso dos respiradores que está faltando no mercado. Eu preciso de remédio que está faltando no mercado. Existe a questão da antiga contratada, que eu preciso arrumar os contratos, chamar as empreiteiras que estavam construindo, para ela ter a tranquilidade de que elas vão conseguir receber o pagamento. O processo de impeachment foi aberto num momento delicado para o Estado. O Rio de Janeiro está prestes a perder os benefícios concedidos pela União para sair do vermelho. O Estado aderiu em 2017 ao regime de recuperação fiscal. Mas, de acordo com o Ministério da Economia, o governo fluminense estaria gastando mais do que pode. E até abril teria deixado de pagar 5 bilhões de reais ao governo federal. Para não perder a ajuda da União, o Rio de Janeiro teria que apresentar até esta segunda-feira medidas de compensação no valor de 600 milhões de reais. Seria uma forma de garantir os benefícios até alcançar o equilíbrio fiscal. Em nota, a Secretaria Estadual da Fazenda informou que o governo do Rio vai cumprir o prazo determinado e entregar as medidas de compensação exigidas. Quanto ao processo de impeachment, o governador Wilson Witzel declarou que está tranquilo e que vai provar que é inocente. Neste fim de semana, você deve ter reparado que muita gente usou as redes sociais para trocar de gênero e até ficar mais jovem. Não entendeu? Calma, é que isso foi possível graças a um aplicativo que voltou a fazer sucesso na internet. O Face App é um editor de imagens. Ele, então, muda a foto sua, atual, e te transforma em um homem ou numa mulher, dependendo do seu sexo. E ainda faz modificações relacionadas à idade. Você está vendo o Gotino, está vendo a Vera. Tem como simular uma aparência mais velha. Olha a Xuxa aí. Várias pessoas passaram por essa transformação. Você não... O Messi, velhinho. Messi, será que vai jogar até essa idade? Mas foi descoberto que o aplicativo pode coletar o quê? Dados. A gente vai falar sobre isso e essa coleta de dados pode trazer risco. Que risco? A gente conversa agora com o Eduardo Benini, que é advogado especialista em direito digital, para conversar com a gente. Eduardo, obrigado pela participação aqui conosco. Explica pra gente qual que é o risco de aplicativos como esse. Estou sem o áudio. Tá sem o áudio, ele já respondeu na mesma lata. Vamos tentar... Tá me ouvindo agora, Eduardo, ou não? Estou sem o áudio, sem o áudio. Então ele continua aqui com a gente, mas a gente vai restabelecer o contato para falar sobre isso no próximo bloco. Agora a gente vai para um rápido comercial. Na volta tem a entrevista com o Eduardo. Enquanto isso eu estou lá na live com vocês. E estamos no ar com mais da sua participação. Vamos lá para o WhatsApp. Linhares, Espírito Santo, Carlos manda. Quando não houver multa, enquanto não houver multa, acho que a coisa não vai mudar não. As pessoas vão continuar desrespeitando. Pois é, essa é a opinião do Carlos. Carlos, forte abraço para você, capixaba. Robson, do Rio de Janeiro. O motivo é simples. Isso acontece porque grande parte dos políticos não transmitem nenhuma verdade ou confiança. Essa é a opinião do Robson, que é do Rio de Janeiro. Sabe bem o que é político não transmitir confiança, né, Robson? Inácio de Porto Velho, as pessoas não respeitam por falta de consciência sobre a gravidade da doença ou por se acharem imunes. Pois é, né? Tem muita gente que está pagando alto, o preço altíssimo por se achar imune. Inácio, obrigado, ele é de Porto Velho. Jaques de Blumenau, o povo está achando que a pandemia está passando, principalmente por verem a reabertura do comércio. Isso influencia muito, essa é a visão do Jaques. Jaques, obrigado. Ele que é de Blumenau, Santa Catarina. Continuamos em Santa Catarina, vamos atravessar a ponte e ir até Florianópolis, com a Denise, que diz: as pessoas não respeitam porque os seus representantes não dão o exemplo. Obrigado, Denise. Forte abraço para você. Fábio, do Rio de Janeiro, ele tem a seguinte opinião: eu acho que isso acontece porque o povo está cansado de ficar em casa e isso mexe com a gente, né? É verdade, Fábio. Obrigado pela participação. Um forte abraço para todos os cariocas. Vamos dar uma olhada no Face.
O Emanuel responde a nossa pergunta, ele que é super fã, ele tem até selinho de super fã. Respondendo a pergunta do dia, infelizmente as pessoas sempre tendem a desafiar e fazer o que é errado e insistem em passear, entre aspas. Além de uma responsabilidade, é falta de amor ao próximo. Melhor se isolar em casa que em um hospital. O Emanuel é de Santa Rita, na Paraíba. Manuel, valeu, forte abraço para você. A Bárbara Silva mandando uma boa noite. Uma boa noite, Bárbara. Um forte abraço para você. A Aninha Miranda já chegou compartilhando. Faça como a Aninha, compartilhe as nossas lives, tanto no Facebook quanto no Twitter. Você ajuda o jornal a ser mais visto por mais pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Afinal, a rede social é internacional. Você assiste aqui, pode assistir em Portugal, como a gente tem muitos brasileiros que estão lá e acompanham, também na África, na Europa, enfim, em vários lugares do mundo. A Toninha Silva diz, boa noite a todos. Hoje está difícil. Parabéns pela astúcia, imagina. Valeu, Toninha, obrigado pela força, um forte abraço a todos que acompanham a gente. Em 30 segundos a gente está de volta na TV. Eu quero agradecer, claro, a sua participação, para quem compartilhou, para quem acompanhou. Amanhã eu estou de volta aqui nas lives, mas ainda temos o último bloco do Jornal da Record News para falar sobre esse aplicativo aí de mudar o rosto, qual o problema que ele tem. Já volto. Agora sim, contato restabelecido, vamos conversar com o Eduardo Benini, que é advogado especialista em direito digital, para falar sobre o risco desses aplicativos que coletam dados. Eduardo, explica para o pessoal de casa por que é tão arriscado fazer essas gracinhas e que você pode pagar a conta mais alta no futuro. Obrigado, boa noite. Na verdade, nós não cuidamos muito bem dos nossos dados. Nós pouca atenção damos para a relação que nossos aplicativos têm com todas as informações que são fornecidas, os nossos hábitos com o celular. E não é interessante que não é a primeira vez que esse mesmo aplicativo gera problemas no Brasil, gera questionamentos, quase que no mundo inteiro. E se você gastar um pouquinho do seu tempo para olhar lá o próprio termos e condições do aplicativo, vai perceber que ele deixa uma redação muito vaga, cláusulas muito vagas de que ele capta as suas informações e trata das suas informações para uma melhoria do sistema. A questão é qual é o limite dessa melhoria do sistema e qual é o limite do uso dessas suas informações. Essa vagueza da redação dos termos e condições do próprio aplicativo é que chama atenção e coloca em risco as nossas informações, os nossos hábitos, os nossos dados. Acho que esse é o grande segredo aí, que é ter cautela com o uso das nossas informações. E Eduardo, como você bem disse, há um texto ali explicando quando você vai baixar o aplicativo. Se a pessoa dá o OK, isso elimina responsabilidades jurídicas desse aplicativo, ou seja, você dá um salvo-conduto para essa empresa ou não é bem assim? Olha, na verdade isso não é uma verdade completa, porque nós passamos atualmente por um período em que está para entrar em vigor uma lei, que muito se fala, a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e que ela traz um tratamento bastante específico para a questão da forma como essas empresas nos informam de que maneira vão usar os nossos dados, ou seja, a transparência dessa relação, Gustavo, como se dá. Então, é evidente que uma redação muito vaga, uma redação que permita que a empresa utilize isso sem nenhum limite, é uma linha evidente de defesa dessa própria empresa, mas que com a nova lei já não é mais suficiente. A empresa ela tem que ser muito clara com a nova lei, que deveria entrar em vigor em agosto desse ano, mas que agora, por conta das questões envolvendo a pandemia, existe um projeto que hoje é o que está em vigor, que vai apenas entrar em vigor em agosto de 2021, a questão das sanções dessa lei, e que nessa lei... A gente perdeu no finalzinho o contato
com o Eduardo. Não vai dar tempo de eu agradecer, que a gente tem que tocar o jornal já está acabando. Mas fica o aviso, o alerta para você que a curiosidade matou o gato. É muito cuidado na hora de dar seus dados. A gente mostrou no começo da pandemia que o povo estava revoltado com a possibilidade do governo usar seus dados de localização. Com a empresa privada é a mesma coisa, você também tem que ficar preocupado. Uma vacina contra a Covid-19 teve 90% de eficácia em testes feitos em humanos na China. Agora ela será testada em voluntários aqui no Brasil. Veja na reportagem. A vacina é desenvolvida pela empresa de biotecnologia Sinovac, com sede em Pequim. Pelo menos 1.000 pessoas participaram dos testes clínicos e mais de 90% delas produziram anticorpos contra a doença. Os dados completos serão divulgados em breve e a vacina chinesa será testada a partir do mês que vem no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan. 9.000 voluntários vão participar dos testes. Ela está entre as mais de 200 vacinas em desenvolvimento no mundo. Uma das mais promissoras é produzida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com a empresa AstraZeneca. Ela já foi testada em humanos e também com parte da pesquisa realizada no Brasil. Uma outra britânica, da Imperial College, deve começar os ensaios clínicos nesta semana. Os pesquisadores estimam que a dose única pode custar menos de R$20. Nos Estados Unidos, a empresa de biotecnologia Moderna espera chegar ao estágio final de testes em julho, com 30.000 pessoas. Aqui no Japão, o governo quer garantir que a vacina chegue a toda a população e já está em negociações com a americana Moderna e com a britânica AstraZeneca. O primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou que, se não houver problemas durante os testes, a vacina americana pode estar disponível no país até o fim do ano. E o Jornal da Record News fica por aqui. Continue agora com mais uma edição do Jornal da Record e se mantenha bem informado. Tchau, tchau.